Irmãos, graça e paz do Senhor. É bom estar aqui louvando a Deus, né? Há alguns anos atrás, nós participamos da igreja presbiteriana aqui lá no centro da Getúlio Vargas. Foram momentos que a gente não esquece, os nossos irmãos continuam sendo os nossos irmãos. E nós temos, sempre que podemos, participado de reuniões com os irmãos, porque nós acreditamos que esse vínculo nunca se desfará, né? Nós acreditamos que aquilo que o Senhor nos concedeu em graça para participarmos em coração dos irmãos, nós não esquecemos, nós estamos sempre adorando a Deus, nos lembrando de que somos congrepresbiterianos, né? A gente tem aquele vínculo com os amados, não somente questão de igreja, mas a questão de afeto, de união. A gente participou por muitos anos, tivemos alguns irmãos lá, me lembro dos pastores também, né? Temos muitos irmãos aí abençoados e não podemos nos esquecer de que nós servimos ao mesmo Deus. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, independentemente de qualquer tipo de placa, que placa não vai nos levar a lugar algum, mas o Senhor Jesus sim, Ele nos levará à eternidade. E, amado, nós estamos aqui hoje, depois de participar com os irmãos dos louvores aqui, com o Alex, né? Estava vendo a irmã Cida cantou um hino que parece faz aqui alguns anos que a gente escutou, né? E a gente sempre se lembra dos irmãos. Eu sei que alguns irmãos já partiram para a eternidade. A nossa irmã, eu me lembro da irmã, acho que é Bia, né? Também a avó de Cibele. Nós sempre nos lembramos dos irmãos e, com afeto, em Cristo Jesus, sempre queremos estar amando os irmãos em nossos corações. Mas, amado, nós, depois de ouvirmos aqui dos louvores, aí, o último louvor que o nosso irmão cantou, falando sobre a questão de Deus, nós queremos trazer aqui para a igreja uma meditação. Eu não sou pastor, né? Mas eu tenho procurado adorar o Senhor e meditar junto com a igreja, edificando assim o corpo, do qual eu também faço parte, o corpo da Igreja de Cristo. Nosso desejo aqui hoje é esse, é edificar uns aos outros em Cristo Jesus. Amém? Como o irmão disse, o meu desejo, eu sou daqui de Sapé, mas desde 78 eu comecei essa jornada Sapé, Guarabira, Guarabira, Sapé, né? E a gente ficou assim, não parou até hoje. Estamos ali nos congregando em Guarabira, onde nós inicialmente iniciamos, também participando aqui da igreja congregacional aqui de Sapé e da igreja presbiteriana. Passamos acho que uns 5 anos aqui na igreja, se não me engano, junto com os irmãos. E nós temos aquele vínculo reformado, né? Um vínculo onde o Senhor tem nos ensinado, e eu não poderia deixar de trabalhar com os irmãos hoje nesse aspecto. Queria ler com os amados 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro está em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 a 44, e o outro está em Lucas 17, eu creio que todos os dois são conhecidos dos irmãos, Lucas 17, do versículo 26 ao 29. Vamos iniciar lendo. Queria convidar os irmãos para ir em pé, nós lemos esses 2 textos. Lucas, capítulo 10, é um texto muito conhecido dos irmãos, a partir do versículo 38. Que nos diz o seguinte, eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupava-se em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta,
andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? É o nosso primeiro texto. O segundo texto é 17 de Lucas, a partir do versículo 26, que diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, chegou do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Vamos falar com Deus? Amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua misericórdia para com tua igreja aqui presente também, e para com todos aqueles que estão espalhados, Senhor, ao redor deste mundo, deste planeta, nos países onde a tua igreja é perseguida, onde a tua igreja é queimada, onde os teus servos têm sofrido. Nós te pedimos, ó Pai, que a tua grande misericórdia alcance cada um deles, Senhor. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor, aquilo que já foi feito aqui, os louvores, as orações, que o teu Espírito, ó Pai, esteja, Senhor, nos aquietando, esteja nos moldando, que a tua palavra, Senhor, edifique a tua igreja, Senhor. Obrigado por este momento de oração, nós te oramos, e agora, Senhor, nos ajuda, como instrumento nós te pedimos, ser conosco nesta noite, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, poder sentar. Amados, eu gosto muito de tema, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar assim, baseado em temas, dentro dos contextos e dos textos. Eu não gosto de fugir disso, porque eu aprendi, não sei, cada um tem uma tendência, e a minha tendência é falar com temas. E esses dois textos, amados, eles nos falam de algo que foi cantado aqui. E para mim, o que eu queria falar está dentro de um tema. Os dois textos trazem isso, nós vamos meditar nesses dois textos para a gente chegar a aprender algo da parte de Deus. O tema é: que escolha a ser feita é a melhor? Que escolha a ser feita é a melhor? Esses dois textos que nós lemos aqui, eles são profundos. Quando eu leio esses textos, eu até já falei sobre esses textos anteriormente, lá na igreja, mas senti o desejo de falar de novo sobre eles. Mas eu encontrei um outro tema, e hoje eu tenho um outro tema nesse mesmo texto. E isso é bom porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia em nossos corações. Amados, é importante nós falarmos sobre escolhas. Escolhas. Eu sei que cada um de nós fazemos escolhas. Você faz escolhas e toma decisões. Então, falarmos sobre as escolhas é entender que elas podem trazer consequências que irão refletir e até delinear todo o percurso de nossas vidas futuras. Elas também podem demonstrar e até influenciar todo o nosso comportamento. É bem verdade que nós não temos controle sobre as adversidades, sobre os fatos que de repente se apresentam em nosso caminho, em que nós não esperamos, nós nem sequer mesmo não provocamos. Mas eles vêm como surpresa. E as escolhas, às vezes, elas trazem essas coisas que nos afetam. Escolhas que podem ser boas e que podem ser ruins. Talvez na nossa visão, a gente não saiba o que é uma boa escolha ou o que é uma escolha que pode não nos trazer algo que vai fazer com que cresçamos. Mas o certo é que nós fazemos escolhas. Todo mundo aqui faz escolhas. Eu acho que só uma pessoa que não tem a sua mente realmente boa não faz escolhas. É realidade que nós sempre buscamos o melhor para nós e nossos familiares. A gente escutou aqui, esse Belo falou sobre uma coisa aqui importante, que estamos vivendo hoje uma época difícil em nosso país. Uma época em que temos mais de 13 milhões de desempregados, né?
essas são as estatísticas, e a gente encontra de vez em quando alguém, olha, irmão, lá na igreja, ou aqui, ou em qualquer lugar, alguém que diz, irmão, olhe por mim, eu estou passando por um momento difícil, tal, e vem até a comunidade e pede que a comunidade ore, e às vezes a comunidade pode até fazer até mais do que orar, pode ajudar. Eu me lembro que alguns irmãos, às vezes, até se propuseram a perguntar, irmão, o que é que você está precisando? Alguns dias atrás chegou um rapaz da nossa igreja, e ele chegou e disse, olha, irmão, eu queria dar uma palavra, eu queria falar com um irmão aí, um responsável, porque está difícil para mim, eu tenho um filho e tal. E ele começou a falar sobre isso. E eu disse, irmão, peraí, vamos fazer o seguinte, você conta a sua história, você mesmo, porque talvez fica até... A gente não sabe como a gente se expressa diante do que alguém está passando, né? Só a pessoa sabe o que realmente está passando. E aí ele foi até a frente, era numa escola dominical, e a gente teve oportunidade. E ele contou a história dele, e depois o irmão me procurou e disse, irmão, você conhece ele? Eu disse, não, eu não conheço. Ele chegou aqui e me pediu para falar, e eu achei que podia ajudá-lo, e disse, irmão, eu quero ajudar, tem um serviço para ele. Ele é dono de umas 2 lojas lá, e disse, será que ele topa? Eu disse, eu não sei. Ele disse que topa tudo, né? Então aí o irmão o convidou, e eu creio que Deus abriu uma porta para ele, não há uma coisa assim de muita, mas para quem está numa necessidade, tudo que vier é lucro, né? Tudo que vem a mim, de forma nenhuma, lançaria fora, né? Então, o irmão ofereceu a ele, e eu acredito que ele aceitou. Mas, irmãos, é uma realidade que nós buscamos o melhor para nós e nossos familiares. Assim como as pessoas do mundo também o fazem. Isso não é exclusividade de nós cristãos. Todos nós cristãos também queremos o melhor, né? A gente não vai fariseu dizer, não, eu quero sofrer. Ninguém chega aqui com essa história e dizer para você, eu sou crente e vim aqui para sofrer. Não, na verdade, a gente não fala isso. As consequências dos sofrimentos, eles vêm como detalhes nas vidas dos cristãos. Portanto, ninguém é masoquista, né? De achar que, não, eu sou crente, eu quero sofrer mesmo. Talvez até por causa da questão de entender que ela é pecado. Não, a gente sabe que a gente é pecador, que é difícil viver num mundo sem sofrimento. Mas aí, irmãos, a gente entende o seguinte, que todos nós temos esse desejo, mas uma coisa nós não temos. Desejamos o melhor para os nossos familiares, para o nosso próximo, para as pessoas que nos rodeiam, mas a grande verdade é que a Bíblia já nos adverte através do próprio Jesus, quando ele diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições, não tem jeito. No mundo vocês não vão passar só por coisas boas, vocês terão aflições, mas ele disse, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele quis dizer que não se preocupe, as aflições virão, os problemas surgirão, porque faz parte daquilo que você está vivendo atualmente. Mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse, você também não é diferente. Porque, irmão, nós sabemos que no contexto geral, a palavra de Deus nos mostra que nós somos o quê? Mais que vencedores. Talvez alguém diga assim, mas como? Eu estou passando por alguma dificuldade, mas esse contexto aí se refere à vida espiritual de cada um de nós. Nós somos mais que vencedores. E uma coisa importante nós sabemos, irmãos, é que nós, nesse contexto de escolhas e de projetos, nós não temos o total controle das situações. Não temos. O mundo que nos rodeia, ele é um mundo de muitas surpresas. E nós sabemos que o controle não está em nossas mãos. O único que tem o controle das circunstâncias, das situações, é quem? É só Deus. Não existe ninguém ou nenhum ser superior a Ele que tenha o controle. Às vezes nós nos desesperamos diante de determinadas coisas, ficamos assim, como diz na linguagem, aperreados, né? Achando que tudo está caminhando de água abaixo e perdemos o nosso controle, nos esquecendo de que alguém está no controle e que esse alguém é Deus. Irmão, Deus jamais chegou na hora errada. Nós é que não conseguimos entender o tempo de Deus, o kairós de Deus. O nosso é o cronos, nós só conseguimos viver o cronos, só conseguimos viver o tempo onde as coisas parecem estar acontecendo e a gente não consegue entender, a gente não consegue às vezes assimilar e aceitar, por que essas coisas acontecem. Vêm as surpresas,
vêm as dificuldades, e às vezes você e eu somos pegos dentro desse contexto e ficamos pensando por quê. E não conseguimos entender determinadas coisas que nos rodeiam. Então, meus amados, nós somos pessoas que não temos o controle das circunstâncias e situações. Portanto, às vezes, é natural o que estamos vendo e ouvindo, que o mundo esteja desesperado, que nós estejamos desesperados até determinado ponto. Mas se nós olharmos, nada fugiu ao controle das circunstâncias. Eu posso dizer agora que, para os irmãos, que tudo isso que está acontecendo no Brasil, não, você como reformado, e eu também, como entendendo assim, posso dizer, Deus não perdeu o controle. Está dentro do plano de Deus, Ele não perdeu, Ele não está sendo pego de surpresa. Talvez eu e você estejamos pegos de surpresa pelas coisas que estão acontecendo, mas Deus não. Então, qual é a situação em que nós estamos e que nós podemos pensar? Será que tudo isso que estamos vendo é motivo para a gente desesperar? Será que estamos vendo e ouvindo é motivo para a gente não entender, ou não aceitar, ou dizer, não, agora não tem mais jeito? Amados, os governos, as circunstâncias estão aqui como que em um caldeirão. Eu estava vendo recentemente na televisão aquele movimento que está havendo na Ásia, lá na Coreia, né? Cada um demonstrando seu poder bélico, a sua força. Aí vem aquele cidadão da Coreia, o gordinho, né? Que não gosta de chamar de gordinho, mostrando que ele é poderoso e mostrando ali a sua força bélica ali. E eu vejo tudo isso, todo mundo querendo mostrar outro, leva seus aviões, seu poder bélico ali. Parece que as pessoas, eles parecem que estão no comando. Eles parecem que estão fazendo aquilo ali. Você fica pensando, se Deus quiser, nada vai acontecer. No entanto, se Ele quiser, muito mais do que isso vai acontecer. Irmãos, Deus está no controle das situações. É isso que eu fico imaginando. Nós não estamos à deriva, nós não estamos assim como que jogados de um lado para outro. O mundo não está fazendo o que quer ou o que pensa que quer. Os governos e os mundos não estão todo mundo resolvendo da forma que acha melhor. Eu fico imaginando, irmãos, dentro do nosso tema, que escolhas ou que escolha é a melhor para nós fazermos. As nossas vidas muitas vezes parecem ser independentes das escolhas que fazemos e dos planos traçados. E quantas vezes nos esquecemos daquele texto? O coração do homem pode fazer o quê? Planos e projetos. Mas o texto continua, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quantas vezes você e eu fizemos planos? Eu estava dizendo, não sei se foi pela manhã, a uns irmãos, imagine que hoje, esse ano, eu planejava que tudo ia dar tudo certo. Eu planejava que, olha, eu esse ano não vou ter muito débito, esse ano vai ser uma maravilha, esse ano eu vou andar assim, de cabeça erguida, né? Então, esse era o meu plano. E eu parecia que tinha o controle da situação. De repente, tudo mudou. As coisas começaram a acontecer, vem uma coisa, aí vem outra, aí acontece um problema, aí vem problema de família, aí vem filho que adoece, aí vem alguma coisa acontece, e aí, de repente, todo o meu projeto, tudo aquilo que eu pensava, tudo que eu tinha colocado na mente, acabou. E agora? Vou ficar desesperado? O que é que eu vou fazer? Qual é a minha posição diante de tudo isso que está acontecendo, né? Eu sei que você também pode ter traçado alguma coisa. Você pode, olha, esse ano não vai acontecer nada. É como os governos, esse ano vai ser... Quem imaginava que... Eu me lembro que no começo do ano, o povo estava em polvorosa, o mundo estava em polvorosa, porque aquele Donald Trump, ganhou para ser presidente dos Estados Unidos. E quem diria que, rapaz, esse cara é doido, ele vai ser presidente dos Estados Unidos, o que é que vai acontecer? Como se as coisas, irmãos, não quisessem, não deviam estar acontecendo. Eu me lembro de um texto bíblico que diz que Deus é aquele que coloca governos e que tira governos.
Imagina se ele quiser mudar a mente de uma nação inteira, se ele quiser mudar o propósito de uma nação inteira, sabe por que a gente elegeu esse cidadão? A gente não sabe, mas está acontecendo. Então, amado, Deus pode traçar planos para você que você não sabe o que está acontecendo. Lembre-se do que aconteceu com José, com alguns dos servos de Deus que não imaginavam que aquilo que ele estava pensando iria o levar a ser um dos maiorais do Egito. Mas não foi fácil a sua caminhada para chegar até ser governador do Egito. O que Deus havia traçado, irmãos, na vida de José, se nós fôssemos hoje imaginar, rapaz, eu não quero, para chegar ali, desse jeito, não quero esse tipo de traçamento de plano. Quer dizer que eu tenho que sofrer, quer dizer que eu tenho que ser preso, ser jogado numa cisterna, quer dizer que eu tenho que ser vendido como escravo, quer dizer que eu tenho que ser preso, ser caluniado, passar não sei quanto tempo na cadeia para depois ser governador. Imagina se ele pensasse, se ele entendesse que ele iria passar por isso para ser governador, ele iria aceitar? Ele tivesse toda essa dinâmica para chegar a algo. Imagina o que está acontecendo com você e comigo, o que é que Deus está movendo em nossas vidas para você chegar a determinado local. Irmãos, algumas coisas a gente consegue entender, outras não. Então, diante dessas circunstâncias, que escolha nós fazemos para ser a melhor escolha? O que é que você já escolheu e não deu certo? Que projetos você já traçou na sua vida e depois você viu que aquilo que você imaginou não deu certo? Será que nenhum de nós se arrepende de escolhas que nós fizemos? Imagina que, eu me lembro, uma vez eu conversando com uma esposa sobre essa questão de profissionalismo, né? A gente dizendo, olha, imagine se eu não devia ter sido técnico desse negócio de eletrônica, não, porque ou profissãozinha difícil. Às vezes é mal entendida, é verdade, ninguém é perfeito, mas não é só o meu caso. Quantos profissionais também, se quisessem mudar, se eu tivesse estudado, aí rapaz, você devia ter sido, porque quando eu entrei na universidade, meu desejo era ser físico nuclear. Mas nada disso funcionou. Eu estudei até o 3º ano, tal, eu queria ser alguém importante, eu queria ser um cara assim, que tratava desse assunto. De repente, eu me vi em outras coisas, em outras situações. Aí, aquilo que eu tinha planejado, os meus planos e projetos, simplesmente eles explodiram, desapareceram. Mas hoje eu fico pensando, será que eu teria mudado? Será que você não se arrepende de alguns planos que você traçou, que você delineou e que realmente hoje você quer se arrepender? E, rapaz, há 20 anos atrás eu podia ter mudado meu plano. Eu podia ter sido isso. Eu podia ter feito essas escolhas. Aí você se imagina, e o hoje? Será que se seus planos tivessem mudado, o hoje teria acontecido? Né? Você diz isso, ou você já pensou nisso? Se o hoje não tivesse acontecido, os teus planos quais seriam? Então, meus amados, ninguém pode se considerar inabalável diante da vida, mas pode aprender a vencer todas as aflições às quais o Senhor Jesus nos advertiu. Eu fico olhando o nosso mundo, né? Eu estava olhando aqui quantas coisas passaram no nosso dia a dia, né? Quantas coisas você queria que não tivesse acontecido na sua vida? Quantas pessoas você queria que poderia ter ajudado? Ou quantas pessoas você poderia ter trabalhado com ele de forma diferente? E hoje você, de uma certa forma, se arrepende. De uma certa forma, você não tem ou não teve o controle da situação. O mundo também é assim. As pessoas que vivem lá fora não têm o controle de nada. Eu fico imaginando algumas pessoas que hoje são ricas. Eu conheci alguns cidadãos dessa cidade mesmo, que hoje é um homem rico. E eu fico imaginando, mas como é que Deus concedeu tanta coisa ou permitiu tanta coisa para uma pessoa tão pecadora ou tão ímpia? Mas a gente não consegue, irmãos, delinear o caminho que Deus tem traçado para as pessoas. Eu conheço um cidadão, eu conheci e conheço ele
ele é um dos homens mais ricos lá da cidade de Guarabira, que eu me lembro que eu ia no seu comércio, a minha esposa ali sabe, ele vendia galinha. Ele vendia galinha a granel, cortava a galinha lá tal, e ele era um cidadão comum. A gente fica pensando, mas as coisas foram acontecendo na vida dele, e hoje ele é um dos homens mais ricos da cidade de Guarabira. Como aqui na cidade de Sapé tem pessoas assim. Aí nós ficamos imaginando, o que aconteceu? Por que não dá certo com outros, mas deu certo com ele? Amados, Deus tem coisas incríveis. Deus permite coisas incríveis na vida das pessoas, até dos ímpios. Não pense que é diferente, não. Existia um rei chamado Nabucodonosor, que foi um dos homens mais poderosos da terra. E Nabucodonosor escreveu um capítulo 4 do Velho Testamento a respeito do que ele era. Ele não era cristão, ele não era um homem cristão, mas ele foi usado por Deus para dominar quase que todo o nosso mundo do seu tempo. A história mostra que Nabucodonosor foi obrigado a entender que o que ele tinha feito não era porque ele era poderoso. Não é porque ele tinha poder, porque ele era o tal, porque ele era não, porque Deus dado oportunidade para ele, porque ele ia fazer parte da história. Muitas pessoas no nosso redor são assim. Homens que não são cristãos, mas que Deus tem trabalhado com eles, porque Deus vai abençoar cristãos através dele. De uma certa forma, a história está acontecendo, irmãos. A história não parou porque você acha que Deus... Não, porque Deus não fez isso comigo. Não, porque aconteceu isso comigo. Deus está no controle da sua vida. Quer você tenha pouco ou você tenha muito, a vida vai continuar. Deus está no controle das situações. Então, são as escolhas que nós fazemos, que às vezes acreditamos nós, que podem influenciar todo o nosso futuro. Mas essas escolhas, às vezes, elas parecem falhar. Parecem delinear algo que não acontece. Por quê? Elas estavam baseadas no que eu quero. Estavam baseadas no meu desejo, na minha vontade. Não estavam delineadas dentro de uma eternidade. Olha, Deus tem feito coisas na vida das pessoas que eles não acreditam. Deus tem feito na vida de cristãos, tem livrado, tem salvo, tem curado, também tem permitido que morram. Porque quer na vida, quer na morte, Deus está conosco. Então, às vezes, nós acreditamos ou achamos que algumas coisas não deveriam ter acontecido, ficamos pensando, ficamos entristecidos, mas o que é importante saber, irmãos, é que quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Isso é o que Deus tem colocado nos corações de muitos cristãos. Mas que escolhas esses dois textos nos trazem? Esses dois textos foram lidos por quê? Eles têm alguma importância? Vamos ver aqui algumas peculiaridades que devem fazer parte da existência rápida, entenda bem, da existência rápida. Por que rápida? Eu estava vendo hoje uma palestra de um filósofo, e eu não sei o título, não me lembro mais, mas falava sobre se você não existisse, o que falta você acha que faria para as pessoas? Se você não existisse, você acha que faria alguma falta para as pessoas? Ou você acha que tem importância no mundo em que você está vivendo? Você acha que foi colocado aqui por um propósito? O que é que você pensa sobre isso? Você acha que foi um acidente de percurso? Quantas pessoas acreditam que eu não queria, eu não devia, eu não acho errado, ou eu não queria ser filho de fulano de tal, por causa das situações, das circunstâncias. Há muitas pessoas que pensam assim, que acreditam que a sua existência não tem um propósito. Acreditam que o seu eu está aqui por um acidente de percurso. E você já imaginou aquele texto que diz: você foi escolhido antes da fundação do mundo? Você já pensou que você não veio aqui por acaso? Você já pensou que tudo que você está vivendo hoje tem um propósito divino? Escolhas. Mas as minhas escolhas às vezes não deram certo, irmão. Eu pensei nisso, eu vi algumas palestras, algumas pessoas
que falaram sobre isso, que escolheram, de repente, ele acreditou que ia dar tudo certo, de repente deu errado. Casamentos deram errado, empregos deram errado, empresas deram errado. Por quê? As suas escolhas estavam certas? Qual é a melhor forma de você escolher? Algumas peculiaridades. Vamos pensar aqui sobre peculiaridades da vida do ser humano que vive tão rápido, passa tão rápido aqui. Imagine que nós acreditamos que nós só temos aqui alguma coisa entre 70 e 80 anos, e o que passar disso é o quê? Olha, se Deus está dizendo o que passar disso é câncer e enfado. Não, mas eu conheço pessoas que estão vivendo 100 anos, mas 100 anos, baseado no que a Bíblia fala sobre eternidade, não é nada. Olha como ele está vivendo, deitado numa cama, sentado numa cadeira. Isso não é eternidade, isso não é vida. É câncer e enfado. Não, mas tem gente que é lúcido com 90 anos, mas é o que passar disso. O homem não, quando a gente olha para a humanidade, semana eu estava vendo na televisão alguns noticiários, morreu fulano de tal, ele tinha 79 anos. Teve um ataque cardíaco, morreu. Morreu fulano de tal, tinha 83 anos, ele tinha um câncer de estômago, morreu. E eu fico imaginando, na minha cabeça, eu fico pensando que as pessoas parecem ter um tempo. Então é rápido. Nós precisamos pensar que o que estamos passando por aqui é uma temporada. Então logo eu imagino que nós somos passageiros. Passageiros em um mundo eterno. Passageiros onde a gente pensa que é alguma coisa. Aqueles que são poderosos não devem pensar que são alguma coisa. Se tem alguma coisa, imagine que você tem um tempo para usar aquilo que você recebeu em prol dos outros. Porque, na verdade, irmãos, nada é nosso. Já ouviram falar da história de Alexandre o Grande, o homem que conquistou muitas nações, conquistou territórios, era poderoso, seu exército era grande, e um dia ele viu que ia morrer. E qual foi a surpresa dele? Ele disse, rapaz, eu conquistei tanta coisa, eu sou um homem rico, poderoso, tenho muita coisa, mas olha o que eu vou levar. Nada. Então, isso, olha, quando vocês forem me levar, me enterrar, abram 2 buracos aí nos caixões e botem meus braços um lado do outro, para que as pessoas vejam que eu conquistei tudo, mas não vou levando nada. Que eu sou rico, poderoso, mas nada eu tenho. E tudo que eu tenho ficará aqui. E, meus amados, essa é a realidade do homem que passa tão rapidamente sobre este planeta, sobre esta terra. Talvez até alguns egoístas, talvez até algumas pessoas que não sabem agradecer o que têm, ou acham que têm porque são bambambam, alguma coisa, não sabem dizer obrigado, Senhor, eu vou usar isso com sabedoria, e usam de forma totalmente errada. Mas poderosos podem perder tudo de repente. Então essas peculiaridades da rapidez do homem é muito inerente às nossas vidas. Nós não somos nada. Mas a primeira peculiaridade aqui é o homem não é eterno. Como já estamos falando, o homem não é eterno. Ninguém é eterno. Ele pode ser bonito, feio, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser culto, pode não saber nada, pode ter uma inteligência aguçada. Enfim, ele pode ser qualquer coisa, mas não é eterno. Lembremos-nos disso. Nós passamos rapidamente. E que escolhas nós fazemos? Que seriam, ou que foram a melhor escolha. Outra peculiaridade, irmãos, da vida do ser humano é que seu poder, como eu disse, seu poder aquisitivo, ou a falta dele, não garante sucesso aos objetivos da vida. Ou mesmo o seu fracasso. Não garante nada. Com relação ao ter, Lucas disse, adverte que confiar em riqueza é loucura, quando nós somos pegos de surpresa. Não já pensaram nisso? Quantas pessoas
ricas, entre aspas, né? Porque riqueza é muito superficial, é muito do empréstimo que Deus faz ao homem. Mas quantos ricos acreditam que, olha, o que eu tenho hoje é maravilhoso. Eu sou um cara que tem muitas propriedades, que tem muitas casas, e às vezes até se gaba disso. E de repente vem a surpresa. Que surpresa? Você vai morrer. O homem não entende isso, não quer aceitar isso. Mas é inerente a cada um de nós. Não importa quem nós somos. Isso não garante poder aquisitivo, não garante, a falta dele também não garante nada nem de sucesso aos nossos objetivos. Irmãos, governos também não garantem sucesso aos nossos objetivos. Quantos governos, durante o período do nosso tempo, abriram, disseram que vão enricar, olha, o povo vai deixar de ser pobre, olha, aqui vai ser uma nação poderosa. Recentemente, alguns anos atrás, nós ouvimos falar que o nosso país ia sair do terceiro mundo, ia para o primeiro mundo e que o povo estava rico, né? O povo era uma coisa maravilhosa, nós hoje estamos aí, e de repente nós descobrimos que estamos pobres. E de repente nós descobrimos que não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Isso em todos os regimes, em todas as ideologias. Governos não garantem sucesso em nada. Eu me lembro que na Europa, quando surgiu as revoluções, surgiu a questão das nações, do comunismo, né, que o comunismo queria dar igualdade às pessoas. Não, todo mundo deve ser igual. Igualdade é aquilo que nós desejamos. A ideologia do comunismo era igualdade para todos. Se você tem um carro, você também vai ter um carro do mesmo jeito dele. E aí essa ideologia começou a surgir no mundo e depois nós vemos que ela foi um fracasso. Sabe por quê? Porque não garante nada, irmãos. Os governantes dessas nações, alguns deles, nas suas casas, as suas torneiras eram de ouro. Então eles ficavam imaginando, o cara, eu sou governante, eu sou um cara importante, vou andar igual o outro. Eu sou o melhor. E a gente viu algumas reportagens na televisão que alguns governantes nem tinham em suas casas banheiras de ouro. Isso não garantiu nada para nenhum sistema. E, meus amados, governos não garantem sucesso em seus objetivos. Outra coisa também, que força não garante que haverá sucesso em nossos objetivos. No Salmo 33, versículo 17, diz que a força do cavalo não garante vitória. É o que nós estamos vendo hoje. As nações estão se armando. Eu estava vendo recentemente a respeito dos poderosos, das nações poderosas aí, todo mundo demonstrando que é poderoso, que tem poder, que manda mais, que vai ser. Agora, por quê e para quê? Será que alguém está tentando subjugar o outro, ainda como no passado as nações querem subjugar outras nações para torná-las escravos? Ou que sentido é isso? Qual é a relação que há entre eu posso e você não? Os governos, os poderes não vão garantir nada dos objetivos da humanidade, irmãos. A passagem rápida aqui pelo nosso mundo só vai mostrar que as nossas escolhas estão erradas. Que as nossas escolhas, muitas vezes, elas terminam em nada. Os nossos propósitos, às vezes, eles são fictícios, são falácias, e que nós não conseguimos fazer com que as coisas melhorem. Então, o mundo está aí, polvorosa, tentando demonstrar os poderes, cada nação se arma, olha, eu estou aqui com o meu míssil nuclear, e se você fizer isso, a gente vai detonar. E assim, eu fico imaginando, por quê e para quê? Qual o sentido de tudo isso? O que realmente importa para as pessoas? O que realmente importa para os governos? O que realmente importa para mim e para você? Eu preciso ser melhor do que o outro? Eu preciso ser melhor do que o meu irmão ou melhor do que o meu vizinho? Qual é o meu propósito? Qual é a minha escolha com relação a isso? Eu estava vendo um vídeo recentemente e eu chorei. Na África, algumas pessoas que se tornam cristãs, elas são perseguidas e mortas, muitas vezes, de forma brutal.
Eu estava vendo uma família de africanos, não sei se foi em que país foi, eles foram queimados, irmãos, vivos, pelo simples fato de se tornarem cristãos. Pelo simples fato de serem, eu quero Jesus, somente por isso. Ah, é? Então você vai ter que pagar o preço. E será que isso é diferente do que aconteceu no passado? Quantos cristãos foram mortos por serem cristãos? Quantos cristãos foram mortos porque fizeram a decisão de se tornarem cristãos? Então, como eu disse, escolhas às vezes elas trazem consequências difíceis, que vão falar para o resto da vida e muitas vezes vão acabar com a vida. Isso às vezes nós ficamos tristes. E eu fiquei pensando, imaginando, por que isso acontece? Mas, amado, depois de tudo isso, fico imaginando o que é que esses dois textos têm a ver com escolhas que podem ou que são as melhores escolhas. O primeiro texto fala de Jesus chegou numa casa onde tinha duas irmãs e que o receberam de braços abertos e queriam, de certa forma, serem cordiais. Cordiais, todos nós devemos ser, hospitaleiros, né? Não é mandar o cara para o hospital, não. É ser hospitaleiro, é abraçar as pessoas, é amar o nosso próximo, né? Enfim, o que é que esse primeiro texto nos ensina? Primeiro, irmãos, é interessante a gente notar que a vida nos traz muitas preocupações. Muitas preocupações. Situações que não podemos evitar. Quem de nós aqui não tem preocupação? Quem de nós aqui não se preocupa que vai pagar uma conta, que a energia vai vencer? Quem de nós não se preocupa que precisa fazer a feira? Quem de nós não se preocupa que comprou algo e precisa pagar? Essas coisas, esses detalhes dos nossos dias. Quem de nós não se preocupa com isso? Quem de nós não se preocupa com o nosso dia a dia, com a escola, com o TCC, com o emprego, né, que está por um fio, né? O emprego está por um fio, circunstâncias adversas, pessoas preocupadas. Quando Sibeli diz que a gente tem que dar graças a Deus, é um conselho da Bíblia, né? Não é de Sibeli, não, porque a Bíblia já nos fala sobre isso, né? A Bíblia é muito boa, irmãos. Tudo que eu preciso saber, embora às vezes as pessoas possam nos falar, vem da Bíblia. Vocês imaginaram isso? Há um contexto bíblico importante, interessante, quando ele fala a respeito de circunstâncias adversas. Os discípulos estavam preocupados, e agora? Como é que vai ser? Eu sou cristão, e agora como crente a coisa vai ficar difícil, e fica mesmo. Ninguém pense que por ser crente a coisa vai ficar mais fácil. Por ser cristão, eu agora sou crente, aí vai ser essa ideia não é do Evangelho. O próprio Jesus disse para os cristãos que no mundo vocês vão ter aflições. Se preparem, mas tenham de bom ânimo. Não há vida fácil para cristão. Não há. Até por conta da característica do cristianismo. Não há vida fácil. Então, nada pode ser deixado de lado. Então, as preocupações, irmãos, da vida nos trazem essas coisas. Quem de nós não é preocupado? Todos nós somos. Mas aí Jesus chega na casa de Marta e de Maria, e ali as duas irmãs, uma escolhe, ela fez essa primeira escolha, começou, ela sabe de uma coisa? Eu ando muito agitado, o mundo jaz no maligno, as coisas estão caminhando, e vem a pergunta, seja sincero, a Bíblia nos ensina isso. Eu vou fazer uma pergunta, você consegue mudar algo na sua vida? Você consegue mudar 45 centímetros na sua vida, é o tamanho de um côvado? Você sabe o que é isso? O Senhor disse, olha, por mais ansioso que você esteja, você não consegue acrescentar um côvado. O que é um côvado? 45 centímetros na tua vida. Ah, não, eu posso. Algumas pessoas tentaram.
Sabe, irmãos, algumas pessoas tentaram mudar as suas histórias. E muitos deles quebraram a cara. Porque queriam resolver os problemas do seu jeito. Às vezes nós somos assim. Queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito. Como eu disse no princípio, coisas que às vezes nós não provocamos, elas surgem, as surpresas surgem, e nós achamos que podemos mudar. E de repente nos vemos em circunstâncias que não queríamos estar. Então não foi possível, não é possível acrescentar nada. Ninguém pode acrescentar nada à sua vida, embora pense que pode. Embora acha que pode. Embora deseja, mas não pode. Porque a vida, de repente, muda a nossa história. Como Jesus mudou a sua história. Então a vida, às vezes, muda a nossa história. Muda o nosso contexto, muda o nosso conteúdo. E somos pegos de surpresa. Todo mundo é pego de surpresa, irmãos. Então, Cristo, olha, no mundo vocês vão ter aflições, estão de bom ânimo. Você não pode acrescentar nada ao custo da sua vida. E aí, como é que pode? Como é que fica? Eu vou deixar? Não, faça uma escolha correta. Então foi isso que aconteceu com Maria. Jesus ia lá, ia para a casa dela, chegou lá, e ela queria, rapaz, essa é a oportunidade que eu preciso para saber o que é que eu vou fazer. E sabe o que Cristo disse a respeito dela? Ela escolheu o quê? A melhor ou a boa parte. Que boa parte era essa? O que você entende por isso? Qual é a boa parte que Maria escolheu? Mas vamos deixar em suspense. Pense nisso. Você já fez isso? Você está fazendo isso? Escolhendo a boa parte da vida em que ela está sendo te oferecida, da forma em que você está vivendo, você diz assim, rapaz, eu estou vivendo uma vida muito difícil, agitada, todos nós passamos por isso. Mas o Senhor diz, escolha a boa parte. A vida não é só sofrimento. A vida não é só tristeza, a vida não é só angústia. Muitas vezes nós vivemos assim porque queremos e achamos que podemos resolver tudo do nosso modo. Mas o segundo texto, irmãos, fala de algo que vai acontecer. Ou que já aconteceu. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Ela diz que como foi nos dias como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. O que é que isso tem a ver com escolhas? O que é que isso tem a ver com o que eu penso? Muito simples. Se você ler o contexto, você vai ver que as pessoas estavam simplesmente alheias. O mundo não estava preocupado com nada, porque a Bíblia diz que eles estavam comprando, vendendo, casando, vivendo uma vida simplesmente do jeito que queriam. Então o mundo estava alheio à mensagem, à boa parte da vida. O mundo estava alheio a conhecer aquele que dá a vida. Porque o mundo não reconhece, não sabe qual é a melhor escolha, irmãos. A melhor escolha não é eu achar que você é o homem mais importante e o homem mais rico da cidade. Ou que vou ser o melhor profissional, ou que vou me formar e desejar. Eu estava vendo um dia uma reportagem onde um pai estava chorando e ele dizia uma coisa que é inerente a todos nós que somos pais e aqueles que são filhos, e que o filho dele havia sido tirado de uma forma brutal, violenta. Ele citou aí, ele estava dizendo lá, meu filho ia se formar esse ano. Meu filho ia ser um engenheiro. Meu filho estava se preparando para casar. Meu filho estava se preparando para isso. Meu filho estava fazendo isso, aquilo. De repente veio a vida, veio um cidadão, veio um marginal e por causa de uma besteira, de uma coisa tão simples, tirou a vida dele. Mas outros contam outra história. Outros dizem, olha, esse rapaz estava estudando, esse rapaz tem um futuro. E de repente sentiu uma dor e foi para ali para o hospital. Recentemente nós ouvimos aqui todos os dias. E aí chegou lá, morreu. Partiu para a eternidade. Que controle ele tinha sobre o seu futuro? Então, meus amados, eu fico vendo que as pessoas não estão dando ouvidos
aquilo que é a palavra de Deus ou estão ouvindo aquilo que a Bíblia tem relatado no seu conteúdo, no seu contexto. Jesus disse para Marta, ela escolheu a boa parte, a melhor parte. Qual era a melhor parte? Ouvir o que Cristo tinha para dizer. E certamente ela ouviu tudo que Jesus estava para dizer, irmãos. E foi a melhor parte, porque depois que ela ouviu aquilo, com certeza a vida dela não era mais a mesma. E depois que nós ouvimos o contexto do Evangelho, a nossa vida também mudou. Nós temos situações difíceis? Temos. Fazemos escolhas erradas às vezes? Fizemos ou fazemos? Andamos por caminhos? Sim, mas com certeza nós escolhemos uma boa parte. Nós temos a boa parte. Portanto, é isso que a Bíblia tem nos ensinado. Escolha a boa parte. A vida está aí para ser vivida, claro, ela vai trazer para você muitas dificuldades, muitas aflições. Mas escolha a melhor parte. E lembre-se que o contexto da volta do Filho de Deus, de Jesus Cristo, é semelhante. O mundo está aí. As pessoas estão ligadas à tecnologia, a essa coisa que parece que a tecnologia tomou conta da mente e dos corações. Parece que o mundo é isso e estamos nos esquecendo de que há uma promessa de Deus, há uma palavra de Deus para cada um de nós. Há uma mensagem que deve ser lembrada por cada um de nós. Jesus voltará. Jesus voltará. Então, essa é a melhor parte que nós precisamos. É entender que a vida não é só sofrimento, que a vida não é só problemas, que a vida traz dificuldades, sim, ela traz. Mas com certeza, se nós escolhemos a melhor parte, nós vamos saber vencer todas as nossas escolhas que nós achamos que estão erradas. E que nós vamos aprender a conviver com elas, porque elas têm o seu sentido, elas têm o seu propósito. E se você acha que poderia mudar alguma coisa, lembre-se, Deus está no controle. E você deve se lembrar que você não está aqui por acaso. Nenhum de nós caiu de paraquedas. Nenhum de nós é um acidente de percurso na humanidade. Nenhum de nós está aqui porque foi algo que aconteceu. O texto diz, Deus nos escolheu. O quê? Isso é profundo. Então o mundo às vezes não consegue entender isso. E diante de circunstâncias, fica como que desnorteado, não entendendo que escolhas é a melhor a ser feita. Ou que escolha é a melhor a ser feita. Mas nós sabemos agora que Marta fez a melhor escolha. Ela escolheu ouvir Jesus. É claro que era importante servir a Jesus. Sim, era importante. É importante se alguém chega na sua casa e você tem duas coisas. Olha, essa pessoa não é cristã, é meu parente, eu vou ver se eu consigo pregar para ela, mostrar para ela o Evangelho. É algo importante? É. Mas também você precisa fazer a outra parte. Imagine se você chegasse lá, alguém na sua casa, e você começasse a tratá-lo mal, né, a demonstrar que ele não é bem-vindo na sua casa. Então, as duas coisas eram importantes para Jesus? Sim. Jesus não disse, olha, Marta, a tua parte não é importante, não é necessária. Não disse isso, ele disse, ela escolheu a boa parte. A sua parte também, ela quis dizer para mais, a sua parte também é importante. Não fique tão preocupada com isso. Não fique tão, como que, chateada porque a Maria escolheu me ouvir, a melhor parte, sentar, se aquietar. É bom servir, mas é bom também adorar a Deus. É bom também servir ao Senhor, é bom também buscar na palavra. Então, meus amados, a melhor escolha deve ser feita baseada naquilo que nós sabemos. No mundo, existem muitas coisas, mas cada um de nós certamente escolheu a boa parte da vida. A boa parte da vida não é só lutar, achar que vai vencer, achar que vai ser um bom profissional. Eu vou estudar tanto que eu vou virar um expert. E de repente se afastou de Deus, de repente esqueceu de Deus. Não é essa a melhor parte. Porque certamente a gente precisa entender que a vida é
passageira, a vida passa rápida. E nós vamos e nós voamos. Então, meus amados, certamente esse é o exemplo dos dois textos para nós. Uma escolha, uma boa escolha foi ouvir a Jesus. E uma péssima escolha é esquecer que Jesus voltará novamente. É esquecer que Deus existe, que Deus está no controle. Duas escolhas. Eu não sei o que as pessoas estão escolhendo. Eu não sei o que as pessoas estão vivenciando. Mas certamente, um bom exemplo de Maria é que ela escolheu a boa parte. A outra você não pode evitar. Ninguém pode evitar de sobreviver neste mundo, porque é algo que nós precisamos. Mas sobreviver, viver com sabedoria, com entendimento, adorando a Deus, louvando a Deus por tudo aquilo que Ele traz ou trouxe através de seu Filho Jesus. Então, que Deus nos abençoe, que possamos crescer cada vez na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.